Boa noite, tudo bem? Tive um tempinho agora, meu filho tá dormindo, eu vou aproveitar para gravar este vídeo. O vídeo eu vou falar sobre pessoas que têm vontade de evangelizar fora do país, né? Bom, primeiramente você tem que entender muito bem a palavra, porque senão, em vez de você evangelizar, você vai ser evangelizado. Já aconteceu comigo no início, quando eu tava lendo a palavra, Deus já tava falando comigo sobre isso, sobre evangelismo, mas eu fui, sabe, por isso que não haja pela emoção, viu? Eu não, vou ter que falar de Jesus, eu tenho que falar o que Jesus fez na minha vida. Se Deus mandar eu falar, né, é importante mesmo falar o que Deus fez, só que na época Deus estava fazendo ainda na minha vida, eu não estava totalmente transformada, estava me libertando ainda. Enfim, mas tudo tem um propósito, né? Deus é maravilhoso. Isso foi me incentivando a ler mais a palavra para não passar vergonha, né? Enfim, tem que ler a palavra, tem que ter comunhão com Deus, né? Tem que ter um bom testemunho na sua casa, porque senão você vai passar vergonha. As pessoas falam, oxe, tá falando de Jesus aí, como que ela é em casa, que é isso? Tem que ter um bom testemunho, cuidar da sua família, você que é esposa, cuidar bem do seu marido, do seu filho, e o marido a mesma coisa, né? Cuidar muito bem da família. Enfim, depois você tem que cuidar também, se você vai na igreja, né? Ser um bom membro, cuidar da sua igreja, lavar o banheiro da sua igreja, porque agora tá fechado as igrejas, né? Mas enfim, ser uma boa pessoa no seu bairro, na sua cidade. E depois você pensa em missão fora. Comigo, assim, minha conversão mesmo foi em 2016, mas eu já tava aqui. Casei com um sueco e nós dois fomos convertendo junto. A família do meu marido é cristão, o pai dele prega também, mas ele não era convertido, sabe? A gente era meio que religioso. Enfim, Deus foi fazendo muita coisa na nossa vida. Agora eu não lembro se foi 2018. Acho que foi 2018 por aí. A gente começou já a evangelizar com o grupo da nossa igreja, que a gente tem as mesmas pessoas ainda no domingo, e eu tenho outro grupo com pessoas da igreja também na quarta. E no domingo tem pessoas que vieram do evangelismo mesmo. E a gente aprendeu com esse nosso irmão, ele muito legal mesmo. Ele mesmo, porque assim, na nossa igreja é muito grande, então o pastor fala que se virem, vão fazer seus grupos, seus pequenos grupos e tal. Então ele deixa a gente fazer as coisas, né? Então esse irmão, ele tinha uma mesa, né? Comprou uma mesa, pegava pão da padaria do amigo e colocava os versículos na mesa e tinha uma placa escrita, precisa de oração ou precisa conversar, e as pessoas geralmente vinham para tomar um café, a maioria não queria saber de oração, nem de falar de Jesus, mas a gente falava mesmo assim, né? Porque, igual Deus falou pra Ezequiel, fale, mesmo que esse povo não quer ouvir, fale. É isso que eu aprendi, eu falo no parque, mesmo com quem não quer me ouvir, eu falo. E que eu ia até falar que o evangelismo mais nos parques, eu já falei, mais nos parques, né? Porque é a oportunidade que eu tenho de sair com meu filho, já que aqui não tem muito sol. E é muito engraçado que quando eu vim pra cá, eu falava, esse povo parece que não sei, nunca viu sol na vida, não pode ver um sol, sai todo mundo pra rua e eu sou igualzinha, pior ainda, né, do que eles. E todo dia eu vou pra rua, vou pro parque com meu filho tomar sol e é lá que Deus tem me usado, né, pra fazer evangelismo. Já vou chegar logo nessa parte, depois eu volto pro evangelismo que eu fazia antes, né, com o pessoal da igreja. Agora eu faço sozinha, né, também. Glória a Deus, Deus me deu coragem. E geralmente quando eu vou fazer evangelismo, eu primeiro tento ter uma intimidade com a pessoa, né? Aprendi isso com Jesus, né? Na Bíblia, Jesus tomava um cafezinho com o povo primeiro, ou igual na Samaritana conversava, aprendi, né? Então eu pego e pergunto, como é que tá seu filho, tal, vai qual escola, qual a idade, barará, barará. Mas às vezes Deus me usa de forma diferente, igual hoje. Meu filho tava lá na balança, balançando ele lá no balanço, né? E tinha um moço do lado com o filho dele e ele tava olhando pro céu. Aí eu falei, agora, olhou pro céu, é Deus. Aí eu peguei e falei assim, moço, o senhor acredita em Jesus? Não falei moço, né? Eu nem lembro o que eu falei. Falei, o senhor acredita em Jesus? Aí, não. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas olha que céu maravilhoso que Deus fez, né? A gente só tem uma vida aqui nessa terra pra decidir. E Jesus foi pra decidir sobre a eternidade, já pensou sobre a eternidade e tal. Ele falou, ficou meio assim, né? Eu falei assim, Deus deu o seu único filho, Jesus, pra morrer por nós na cruz. Às vezes, não sei se eu falei Jesus deu seu único filho, mas eu falei Deus deu seu único filho, viu? Que às vezes, na hora de fazer o vídeo, eu não sei o que eu falei, mas enfim. Eu falei, Deus deu seu único filho pra morrer por nós. E eu falei assim, se você ler o livro de Mateus 24, tá falando tudo o que tá acontecendo, pandemias e tal.
E você pode ler também o capítulo 8 de Romanos, acredito que Deus vai falar muito ao seu coração. E ele falou, nossa, eu vou ler mesmo. Ele começou a ficar interessado. Eu falei assim, não, aí ele falou, né, eu vou procurar no Google, porque acho que ele não tem Bíblia. Eu falei, mas tem um aplicativo também, chamado Holy Bible, né? Aí eu perguntei, você é sueco? Porque eu percebi que ele não era, né? Ele falou, não, eu sou dinamarquês, que é bem parecido, a gente até consegue entender dinamarquês, mas ele tava falando sueco comigo, né? Mas a gente viu o sotaque. Eu também tenho sotaque pra caramba, mas eu tô falando que eu entendi que ele era dinamarquês. Enfim. Aí eu comecei a falar com ele e tal, só que aí chegou um amigo dele na hora, interrompeu, mas ele disse assim que ele ia ler e eu fiquei muito feliz. E sempre assim, quando eu falo de Jesus pra alguém, eu já falo, Jesus envia alguém pra regar, né? Porque Deus, a gente que faz a sementinha, né? Um planta a semente, outro rega e Deus dá o crescimento. Por quê? Tem momentos que eu consigo falar mais, tem momentos que eu consigo falar, geralmente eu falo sobre o pecado, né? Eu falo que Jesus foi o sacrifício vivo na cruz, porque até hoje muçulmanos e judeus sacrificam animais para tentar apagar seus pecados, mas a gente só tem acesso ao Pai através de Jesus, mas às vezes eu não tenho oportunidade de falar tanto, eu não consigo falar tudo que eu quero. E geralmente quando eu pego o telefone eu pego mais de mulheres, obviamente eu não pego de homens, pego de mulheres, e nem de todo mundo, né? Só quando eu sinto mesmo que é pra continuar e que a pessoa tem interesse, né? Enfim, o que mais que eu ia falar? Voltando ao assunto, quando eu comecei a fazer evangelismo com o grupo, que a gente fazia nos sábados, eu aprendi que lá tinha pessoas de outras denominações que eram amigos dele, que também via, e a gente indicava também ou a nossa igreja ou a igreja de outra pessoa, mas geralmente não é foco em indicar a igreja. A gente tenta primeiro que a pessoa estude a palavra, porque teve até uma vez uma irmã que estava participando do evangelismo com a gente, acredito que ela é convertida, mas a igreja dela não é convertida. Como isso é possível? Ela vai na Svenska Kyrka, que é uma igreja que apostatou. Acredito que tem, né? Deve ter algum preste ainda que ama, tem amor à palavra, mas infelizmente a organização, a denominação terrível. Era para ser uma igreja que prega o evangelho, porque eles vieram da reforma, né? Vieram da reforma de Lutero, protestantismo, tudo isso. Mas é totalmente ao contrário, né? Então, é por isso mesmo. E eu também não sei o que vai acontecer depois com a minha igreja. Geralmente eu não. Eu não indico porque eu tenho medo. Até na minha igreja eu não indico muito pra ir, não. Porque vai que a pessoa não tem entendimento da palavra, né? E acontece depois alguma coisa, eu não sei do futuro, né? Não coloca confiança em homem nenhum. E acontece algum escândalo e a pessoa vai falar, sai da igreja, né? Então eu peço pra pessoa ler a palavra pra depois a pessoa ter entendimento que a pessoa não pode ter confiança nas pessoas, nem no homem, né? Tem que ter confiança na palavra de Deus. Entender, né? Então eu tento levar a pessoa pra palavra. E o que eu ia falar mais? Pra você vir pra fazer evangelismo fora do país, você tem que saber lidar com as pessoas, sabe? Quando eu vim pra cá, tudo eu achava que era racismo. Não gostam de mim, esses racistas. E aqui tem gente do mundo inteiro, gente. O povo tá nem pra nós, não. Tem gente do mundo inteiro aqui. Tem gente da Mongólia, tem gente de países que eu nem sabia que existia. E cada um tem sua cultura diferente. Claro que a gente que é brasileiro, a gente é mais espontâneo, né? A grande maioria, né? Mas nem todos mesmo os brasileiros são iguais, né? Então, quem dirá, a gente vem pra cultura de outra pessoa, tem pessoas de outras culturas que a gente quer que o povo seja igual a gente, não dá, não dá. E eu aprendo muito com os suecos, até com os que não são cristãos, logicamente, a gente aprende com todo mundo nesse mundo, e eu aprendo a falar menos, né, apesar que eu continuo falando muito, mas eu tenho aprendido a falar no momento certo, o que falar, o que não falar, que eles são muito assim, nessa parte mais quietos, eles não são de falar, eles ouvem muito, eles gostam de ouvir, e eu achei isso interessante, de ouvir. E eu tenho aprendido que a gente tem que ouvir antes de falar. Até pra falar com pessoas, eu já consegui, pra glória de Deus, falar com uma muçulmana. Ela disse que ia buscar Jesus. Porque eu cheguei com carinho com ela, né? Não fui falando que eu... Né? Não vou nem falar muito, porque não pode não, né? Então, aí... Ela disse que ia chegar na casa dela e ia orar, e ela ficou interessada em Jesus. A gente tem que chegar com amor. Então, às vezes eu discordo, viu, de alguns pregadores que chegam falando que a gente tem que já falar do pecado. Depende da situação. Jesus não chegava já falando, vai, seus, se converta. Quem fazia isso era João Batista, cada um tem seu chamado, né? Jesus, ele conversava com as pessoas, ele tomava cafezinho na casa das pessoas com elas, igual a samaritana, conversava como é que você tá, minha filha, soube que você tinha uns 5 maridos. Ele é assim, né? Então eu tento imitar Jesus, né? Quem sou eu, né? Tô muito distante, mas tô aprendendo com o meu Senhor todo dia, tô aprendendo com ele.
Mas o que eu quero dizer é que cada um, Deus tem um chamado para cada pessoa. A gente não pode querer copiar os outros. E se for copiar, copie Jesus, viu? E se for você tem um chamado igual Paulo, igual João Batista, vá no seu chamado também. Vá onde Deus te colocou. Mas não queira que todo mundo faça igual você faz, não, porque não funciona assim, não, viu? E outra, é o Espírito Santo que nos guia. E a palavra. E a gente tem que saber. É isso que eu falo, sobre ter paciência e humildade. Tô aprendendo ainda, que eu não sou a humildade de pessoa, não. Tô aprendendo muito, tá? De tanto levar tapa na cara. Tô aprendendo a lidar com as pessoas que, quando a gente, ainda mais quando a gente tá em outro país, a gente tem que saber o nosso espaço, até onde a gente pode ir, onde não pode, né? Até pra nossa própria vida, né? Guardar a nossa vida. Enfim, aqui tem gente de muita religião, muita religião, é muita coisa assim misturado, muitos povos. E eu acredito sim que o evangelho tem que ser pregado, pregar sobre o arrependimento, como eu falei, quando eu tenho oportunidade, sempre eu falo, sim. Mas prudente como as serpentes e simples como as pombas, né? Pra mim não entrar num lugar que depois eu não sei se eu vou sair de lá de novo, né? Não sei se eu vou sair viva. Não, tô falando desse assunto que é muito sério, gente. É muito sério aqui. Muito sério mesmo. Tem até terrorista escondido aqui na Suécia. Tem grupo de... O negócio tá sério aqui na Europa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado pra saber, né? Não chegar querendo, eu sei de tudo, eu sei de tudo. A gente não sabe de nada, gente, não sabe não. Tem que ler a palavra, ler muita palavra. E tô aprendendo com Jesus todo dia. Eu acho que o mais importante é a gente temer a Deus, amar a Deus e ter amor pelos seres humanos. E pensar como que eu gostaria de ser tratada, como que eu gostaria de ser abordada. Eu geralmente penso assim, como que eu gostaria que alguém falasse de Jesus pra mim. E sempre eu me lembro como as pessoas falaram de Jesus pra mim quando eu estava no momento de depressão, que eu tava muito doente. Eu sempre já contei isso tantas vezes, mas teve umas irmãs e uns amigos de Jó aí que chegaram já falando: sua pecadora, tá aí porque você pecou, não vai levantar da cama. Mas era, gente, cada coisa que eu via. E já teve umas irmãzinhas que não, que foi no amor. Falou: olha, sim, você sabe que você não fez as coisas que não agradou a Deus, mas Deus tem um propósito, Deus tem as suas mãos, você tá no controle de Deus, Deus tem você nas mãos dele. E, enfim, elas são tão lindas, eu sempre lembro dessas irmãzinhas. Enfim, foi por causa de pessoas como essa que eu voltei e eu já era cristã, né? Mas eu entendi, porque talvez eu ia pensar, nossa, eu sou uma miserável, né? Ia acabar com a minha vida de uma vez, né? Então a gente tem que ter cuidado como a gente fala na hora que a gente fala e com quem que a gente fala. Tem pessoas que a gente pode falar tal coisa, tem pessoas que não. Isso que eu quero é que as pessoas entendam sobre o evangelismo. E deixa eu ver o que mais. Mesmo que você foi enviado de uma outra igreja, você tem que... Como é que fala? Você tem que guardar um dinheirinho, viu? Porque as coisas que são carinhas demais. Tem que guardar um dinheirinho. E... Deixa eu ver o que mais. Tem que ter bom testemunho o tempo todo. Tem que ter bom testemunho. Tem que ter sede de ler a palavra, de buscar o Senhor, de estar o tempo todo em espírito de oração. O tempo todo tem que estar buscando a Deus. Tem que saber os seus reais motivos, que você quer mesmo evangelizar ou você quer vir passear. Tem que ver, né? Pra você não ficar só tirando as fotinhas e esquecendo das almas, né? Que é muito legal. Tem muitos lugares bonitos, mas a gente tem que saber, né? Tudo como que a gente faz. Deixa eu ver. Ah, se você for pra plantar a igreja, já não é missionário, não é evangelista, já é meio que pastor, né? Acredito quando é pra plantar a igreja, né? Aí você geralmente, não vou falar sobre essa questão que eu falo sobre pastores, não pastores, mas enfim, eu não vou falar sobre isso, que é outra história. Mas você tem que entender sobre a história das igrejas, né, pra entender sobre o que você vai pregar, né? Como que você vai montar uma denominação? Tem que ter uma denominação, né? Então você tem que saber a história das igrejas, principalmente a palavra. E ser honesto, né? Honesto, por favor, pelo amor de Jesus. Porque tem muita gente que pagar, né? Tem que pagar as coisas certinha, tudo, e não vai querer alugar um super prédio se não tem condição de pagar o negócio para não envergonhar o nome do Senhor. Eu acho que hoje em dia, e mesmo na época da Bíblia, né? Não importa o prédio, eu acho que na época eles encontravam em grupos, eles não tinham nem lugares, né, para ficar, prédios, eles iam plantando, né, os grupos nas casas, etc e tal.
Mas enfim, eu não sei mais o que falar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sou expert, não sei de tudo, tô aprendendo, mas eu amo servir a Jesus, eu amo ganhar almas e amo falar dele. Por isso que eu me autodenomino evangelista, mas como eu falei, não fui enviada de nenhuma igreja. Eu acredito que foi Deus que